Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, gratidão por estarmos aqui reunidos na casa da irmã. Abençoa ela, abençoa sua casa, sua parentela. Abençoa sim, Abençoa, papai, sua mente. Sim, papai. Abra todo o entendimento para ela compreender, papai, a tua verdade. Que ela possa se alimentar e verdadeiramente ser abastecida. Sim, papai. Peço pelo corpo do Machia, papai, aqui em Belo Horizonte. Sim, papai. Aqueles que estão espalhados, pedrinhas preciosas, estão sendo ajuntadas cada dia. Cuida deles, Sim, prospera papai. eles, abençoa eles, papai. Em nome de Yalcha. Em nome de Yalcha, peço pela irmã Rosária, que está ali, papai. Tem compaixão. Entubada, papai, inconsciente. Eu peço a ti, papai, que tu, papai, cura ela, papai, restaura ela. Cura, papai. Levanta ela daquele leito, papai. Eu sei, papai, que muitos ali não crê, mas nós cremos. É verdade, papai. Nós cremos na restauração. Sim, Por quê, papai? Porque tu é aquele que faz o impossível acontecer. É verdade, papai. Porque tu, papai, é o Todo-Poderoso. Oh, papai, peço também pelos irmãos que têm colocado pedidos de orações nos grupos, que tu possa visitar as petições e venha responder, papai. Nós não estamos pedindo para o administrador infiel, É verdade, mas nós estamos pedindo para o Rei dos Reis, o Mestre dos Mestres. É Yal forte e valente. É nesse que confiamos. Ó, papai, abençoa Sim, esta reunião de hoje, que tu possa falar, tu possa mover, papai. Sim, papai. Grandemente o nosso meio com teu espírito. Sim, papai. E que todo espírito de incredulidade caia por terra, papai. Sim, papai. Que haja esclarecimento. Sim, Conforme papai. a tua palavra em Daniel 12, que os esclarecidos entenderão. É verdade. E aqui, papai, seja todos esclarecidos. Em nome de Yalcha Machia. Sim, papai. E assim Seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, pedrinhas preciosas do papai, hoje, dia 1º de dezembro de 2021, nós já estamos aí adentrando o último mês do ano, né, irmãos? Papai tem nos sustentado com a sua destra fiel, né? E ele nos abençoa, nos dando vitórias, né? Tem sido muitas as nossas dificuldades, irmãos, por trazer a verdade. Porque, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 9, fala assim: Satanás vai ser lançado por terra, aquele que engana o mundo inteiro. Quando fala engana o mundo inteiro, irmãos, ele engana mesmo. Não é achar que a pessoa está na denominação ali, ele está achando que ele está ali debaixo da verdade. Está enganado. Como aquele que também está na católica, está enganado. Aquele que está no candomblé está enganado. Aquele que está ali no budismo, no muçulmano, está enganado. Ele engana o mundo inteiro, irmãos. Ele engana o mundo inteiro. Aquele que está ali como ateu está enganado. Ele engana o mundo inteiro, só não engana aqueles que estão sendo esclarecidos agora no final dos tempos. Por quê? Porque eles estão ali debaixo do quê? Da luz de Yal, que ilumina todas as trevas, entendeu? Não há trevas quando a luz está presente.
Por quê? Só de invocar, irmãos, o nome errado já é treva. Já é treva. Entendeu? Aquilo que a gente foi enganado a vida inteira. Eu lembro da minha mãe, né? Minha mãe fala assim, eu tive aula de latim. Teve aula de latim. Você aprendeu o que significa Jesus? Não. Aí, Jesus, isso é um porco no latim. Aí a gente entende por que se comia carne de porco do Natal, leitão, a pururuca, né? Pernil, lombo, tudo de porco. Por que não comia cordeiro, então? Se estava comemorando o nascimento do Salvador, por que não se comia a carne do cordeiro? Porque o cordeiro que foi sacrificado não foi o porco, mas é a mentira. Porque a igreja babilônica, ela queria mostrar que foi o porco, sim. Era o porco que foi sacrificado. Porque o Império Romano sempre sacrificou porco para Zeus, né? A principal oferenda para os Zeus, que era o pai dos deuses ali dos romanos e dos gregos, era o quê? O sacrifício que ele gostava era o sacrifício do porco, porque ele é uma coisa imunda. Por que o porco é uma coisa imunda? Porque ele come as próprias fezes. Ele come as próprias fezes, por isso que ele é impuro. Entendeu? Como você pode ver alguém comer a própria fezes e ser puro? Nunca, né? Jamais. Então, entendendo por que os israelitas, porque na antiga aliança, irmãos, ali é uma representação das coisas futuras e celestiais. É uma representação. Vocês estão entendendo? Então, quando nós estamos falando sobre isso, entendeu? Isso é o esclarecidos entenderão. Que está em Daniel, né? Daniel quanto, irmão? 12 quanto? 12:9. 12:9. E quando fala Apocalipse 12:9, irmão? Leia aí para mim. Leia aqui na Bíblia King James, irmão Bruno. Lê para mim Apocalipse 12:9. Presta atenção, vai ler na King James aqui que eu trouxe, ó. Aqui fala que ele tem a capacidade. Presta atenção, irmãos. Lê para nós. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Viu? Ele tem o dragão, a antiga serpente, tem a capacidade. Os irmãos, por que vocês estão aí fora? Vocês não estão querendo ouvir a mensagem, não? Ou vocês estão aí de babá de alguém? Muito lugar aqui, irmãos. Eu igual falo assim com os irmãos, eu esforço, grito aqui, depois eu fico sentindo irritação na garganta, porque eu fico preocupado, os irmãos não receber a mensagem, quando eu faço uma pergunta não entende. Por quê? Porque estão distraídos. Olha só, o que eu falei aqui, irmão? Irmão Tiago. Não, cadê o irmão Tiago? Irmão Felipe. Irmão Felipe, o que eu falei agora? O que eu li que o irmão Bruno leu? O que eu falou? Isso, exatamente. Agora eu leio aqui na King James, fala assim, ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ou seja, ele é capaz. Entendeu? Então, ele fala aqui, ó, eu quero que você faça um link para você entender que não é à toa. Apocalipse 12:9, o irmão Bruno vai falar agora com voz de trombeta. Apocalipse 12:9, presta atenção. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Isso, aí as denominações já acham que eles já estão no inferno. Tá? Isso aqui é uma profecia que ainda não se cumpriu. O diabo tem a capacidade, eu quero que esse seja o texto áureo, ó. E o diabo, a antiga serpente chamada de o dragão, a antiga serpente,
ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Agora a gente abre em Daniel 12:9, a mesma passagem. Fala assim, Ó, e ele replicou, orientando-me, bem alto, mano. E ele me replicou, orientando-me, segue o teu caminho, ó Daniel, porquanto estas palavras, sua significação, estão lacradas e seladas até apropriados tempos do fim. Isso. Ó, as palavras estão seladas e lacradas até o determinado tempo do fim. Agora o 10. Muitos serão colocados à prova, e assim serão joeirados, purificados, aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando a impiedade. Nenhum dos ímpios dará ouvido a estas palavras, tampouco buscarão entendimento. Mas os sábios e prudentes, sim, este entenderão. Viu? Então, olha só. Aqui ele está falando assim, olha. A palavra está lacrada até o tempo do fim. E é porque a palavra está lacrada até o tempo do fim que o diabo, até o tempo do fim, continua enganando todo mundo. Até que vem a verdade e a palavra é aberta. A palavra é aberta, a palavra da verdade, e ela traz esclarecimento e traz o quê? A luz na escuridão, para que os sábios entendam, os prudentes sejam alcançados, aqueles que se esforçam em entender, se esforçam em entender. Por quê? Porque existe um preço para pagar. Tudo tem um preço no reino celestial, irmãos. Quando o papai, presta atenção, quando o papai Yaush, o papai Yau Supremo queria exaltar papai Yaush, papai Yaush tinha que pagar um preço. Não é? Chega assim e fala, eu gosto muito de você, meu filho, vem cá, vamos aqui para a luz inacessível. Não, não é assim. Ele tem que ser colocado à prova para mostrar para todo mundo que papai Yau Supremo não é injusto. Porque de pegar ele e falar assim, vem cá, sobe aqui, todo mundo que já é aquela corja celestial, de falar assim, tá vendo? É o protegido. Mas o Pai Supremo não faz nunca isso, por quê? Porque o Pai Supremo, ele é justo e ele prova que aquela pessoa merece. Coloca a pessoa à prova e perante todo mundo ela mostra fiel. Agora ele exalta. Por quê? Quem é que vai abrir a boca para falar contra? Ele provou que ele é fiel, provou que ele é digno. Então, essa nossa vinda nessa terra, momentaneamente, que é uma tribulação para nós, ela traz um peso de glória. Por quê? Porque a recompensa da nossa aflição é muito superior à aflição em si. Então, quando você está aqui, não é para você simplesmente ficar se lamentando. Oh, tadinho de mim, ai, ó vida, ó azar, igual aquele desenho. Irmãos, não é para isso não. Nós clamamos por justiça, mas a justiça é justa. Você vai ter que fazer por onde? A justiça de Yau não é injusta, a justiça de Yau é justa. E a gente está clamando por justiça por quê? Porque nós estamos lutando, fazendo obras são obras que são totalmente diferentes desse mundo. Quando nós nos reunimos aqui, ó, nós não estamos preocupados em fazer templo, pôr granito, mármore, entendeu? Fazer torre de marfim, né? Para poder atrair as pessoas. Falar, nossa, que igreja bonita, eu quero frequentar essa igreja. Essa é a representação da mulher ali, prostituta, que se enfeita.
que é uma prostituta assim feita? É para atrair os homens. Ela fica bem bonita, põe maquiagem, põe o olho postiço. É olho postiço? Não, é cílios postiços. Aí fica aquele cilhão assim, ó. Olha os cílios, ó. Olha os cílios. Aqui, ó, os cílios faz isso, ó. Aí, irmãos, aquela roupa bonita, cheia de joias preciosas, um perfume. Aí, essa é o quê? Essa é a sedução, tentando atrair ali o amante. Quando nós estamos aqui no modelo da igreja primitiva, a igreja ali de Esmirna, é uma igreja que não atrai ninguém por isso. Quando você vê isso, você vai ver aquele que prega no deserto. E ele não usa vestes suntuosas. Papai Alcho fala assim, olha, aquele que veste vestes suntuosas está onde? Nos palácios. É isso que vocês vieram ver aqui em João Batista? Um homem vestido com vestes lindas? Não, não é isso. É a mesma coisa com a igreja de Filadélfia. É uma igreja que ela tem de diferencial, como a irmã Rejane trouxe, né? Um resumo que está lá, foi publicado, né? Vai ser publicado, né, irmã? É isso. O que nos difere hoje dos Yaldins, basicamente? Não falo das denominações, não. O diferencial nosso é a palavra de Yald. É o nosso ensino. O nosso ensino é totalmente diferente, irmãos. É totalmente diferente o nosso ensino. Aqui você não vai ficar ouvindo Macron, né? Ah, o Macron, ele recebeu Lula. Ah, o Macron agora, ele levou um ovo na cara. Ah, o Macron fez isso, o Macron fez aquilo. Ah, o porta-voz do Macron. Não, aqui você não vai ter nem espaço para isso. Aqui nós temos o espaço para colocar papai e Alcha, que recebeu o nome de Al, forte e valente, no devido lugar. Grato a Alcha, grato a Alcha. E é por isso que é o grande diferencial do tipo de alimento que está sendo alimentado a igreja, entendeu? E é um alimento tão consistente que faz em pouco tempo uma criancinha de colo se tornar já uma criança com estola sacerdotal. É a representação de quem? De Samuel entregue no templo. Ele já tinha uma estola sacerdotal. O que é, irmã Ione? O que é estola sacerdotal, irmã? Hã? É a roupa do quê? É do sumo, irmã? Estola sacerdotal. É a roupa do sacerdote. E como é que é do sumo sacerdote? Como é que chama? O efode. Então ali está falando de efode ou está falando de estola? Estola. Então ele já era para servir como sacerdote. Ele era criança, mas já tinha uma estola sacerdotal e Al falava com ele. Entendeu? Ou seja, é a representação de Filadélfia ainda jovem. Por quê? Porque nasceu, vai fazer 2 anos agora. A gente sabe até a idade que Samuel foi entregue. Não que as escrituras falem, mas porque ela dá os sinais. Qual o sinal, irmão Elcio? Quantos anos tinha Samuel quando foi entregue no templo? Se for comparar com o tempo de Filadélfia, eu acredito 3 anos mesmo. É mais ou menos isso. Mas aonde que você tirou essa conclusão? Não sabe não? Vamos abrir então a palavra? 1 Samuel. Por isso que eu falo com os irmãos. Eu tenho que voltar e carregar os irmãos. Ó, vamos lá. Samuel. Ali não é cordeiro, não. Ali é novilho. Não é cordeiro mais, não. Novilho não é cordeiro, novilho é boizinho. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo. Quem vai falar aí? 1 Samuel,
capítulo 2? Isso. 19. 1:19, irmão? No capítulo 19. Vamos lá. 1 Samuel 1:24. 1:24. 1:24. Aqui, ó. 24. Ó, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24. Olha para você ver como é que a palavra ela é codificada, tá? Ela usa a linguagem dos sábios. E a palavra fala que os reis, ó, a glória de Yahweh é ocultar certas coisas. E a glória dos reis é desvendá-las. E aqui fala dos reis, né, irmãos? Os reis. Ali é uma representação, né, daqueles que estão com coroa. Quem são? Os anciões. Os anciões. Olha aqui, irmãos, os anciões, presta atenção. Porque a palavra fala que aquele que almeja ser ancião, boa coisa almeja, mas porém ele tem que ter alguns requisitos. E ali fala que ele seja apto a ensinar. Apto a ensinar. Ok. Vamos lá. Então diz assim, ó. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 24. Tão logo desmamou, olha aqui, Ana desmamou o quê? Desmamou Samuel. Tão logo desmamou, ela, Ana, o fez subir consigo, com um novilho de 3 anos, em uma medida de farinha e outra de vinho, e o conduziu ao templo de Ial, em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Eles imolaram o novilho e levaram o menino a Eli. Ela disse: perdão, meu mestre, tão certo como tu vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando a Ial. Eu orava por esse menino e Ial atendeu a minha súplica. Olha aqui, veja bem, o menino, eles levaram um novilho de 3 anos. Por que você acha que fala que o novilho era de 3 anos? Era para mostrar que ali era a representação da idade do menino. O menino ainda era muito pequeno. O menino de 3 anos é bem pequeno. Então, isso aqui, irmão, sempre passou desapercebido. É a representação do ministério de Filadélfia. 3 anos e alguns meses. 3 anos e 6 meses, especificamente. E é a representação do quê? Do menino Samuel entregue no templo. Entregue no templo. Faz um link com Apocalipse 3, falando de Filadélfia. O vencedor será coluna no templo do meu Ial, e dali não sairá. Quer dizer, dali ninguém vai tirar ele de novo, né? Quando está falando ali, dali nunca mais sairá, ele está falando, ninguém vai tirar eles de lá de novo, ok? Então tá, vamos lá. Então nós falamos um pouquinho aqui sobre Samuel, que é a representação, né, de Filadélfia, entregue no templo, com a estola sacerdotal, já para servir. Apesar da pouca idade, já era uma criança capacitada. Era uma criança capacitada. Era uma criança capacitada. Olha, é o alimento diário, bem alimentado. E é uma criança que alimenta de Ial, das coisas de Ial. É isso que faz com que uma criança cresça. Nas denominações, as crianças são crianças que só mamam. A criança só mama. Você viu ali que tem uma representação para entregar no templo quando a criança foi desmamada. Por quê? Porque ali no templo ninguém ia dar mamar para ela. Ali só tem homem. Os sacerdotes são todos homens. Eu não ia ter ninguém para dar mamar. Então tinha que estar o quê? Desmamado. E essa é uma representação de quê? É uma representação daqueles que estão comendo alimento sólido. Já não se prende mais no leite de Sardes.
Não se prende mais no leite Sardes. São completamente desmamados. Eles não querem saber absolutamente de doutrina nenhum de Sardes mais. E quando falo Sardes, eu não falo só do irmão Romilson ali e nem dos Yaldim. É o irmão Romilson, Yaldim e denominações. E denominações. Porque esse é o leite. Entendeu? Aquele leitinho que não faz crescer. Você vê que uma criança que ficar só no leite, passou aí 1 ano, 2 anos, está só no leite, ele vai ser desnutrido. Porque é necessário chegar com alimento sólido e no final de 1 ano, ele comer só alimento da casa. Aí, quando a criança completa 1 ano, o médico pediatra fala assim, agora ele vai comer o que a família estiver comendo. O que a família estiver comendo, ele vai comer. Aqui já é uma criança de 3 anos. Ó. Entendeu? Ele come o que a família come. E a família é sacerdotal. Né? Aqui é uma comida, irmão, igual eu falo assim com vocês. Não tem aqui... Ah, não, você não pode comer isso aqui, não. Não, é uma comida que todos comem. A comida celestial. Ali é um alimento, não tem segredo. Fala, não, deixa eu falar aqui escondidinho, porque o outro ainda não pode ouvir. Não, não tem nada disso. Entendeu? É tudo unânime. Mas para ser unânime tem que estar o quê? Crescido o entendimento. Porque o menino crescia em graça e conhecimento. Acha isso para mim, irmão Anderson. Aqui de Samuel. 26, 2, 26. Vamos lá. 1 Samuel 2, 26. Irmão Shaul Anderson. Ó, 1 Samuel 2, 26. Tá certo. O irmão tá assim, afiado. Espada afiada, né? Espada afiada. 1 Samuel 2, 26. 1 Samuel 2, 26. Estou esperando todos os irmãos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. Isso, 1 Samuel 2, 26. Isso, olha só. 1 Samuel 2, 26 diz: entretanto, o jovem Samuel ia crescendo em estatura e em beleza diante de Al e diante dos homens. Essa daqui, ele fala entretanto, por quê? Porque aqui fala dos filhos de Eli. Os filhos de Eli era motivo de desonra. Entretanto, Samuel, né? Ele crescia em graça e conhecimento diante de Al e dos homens. Ele crescia em graça e conhecimento, irmão? Será que é conhecimento de Macron? Não. Hã? Não. Será que é crescimento da vacina, irmão? A vacina que fica reluzente durante a noite? Hã? É isso que ele crescia? Não, ele crescia no conhecimento da Escritura. Ele conhecia algo pela Escritura, irmão. E não é uma Escritura fermentada, não. É entender a verdade. Está entendendo? Então, aí isso aqui faz um link com o papai Yalcha. Vamos lá, Lucas. Hã? Mas isso não tem um detalhe aí que fala que é diante de Al e diante dos homens. Eu vou mostrar diante de Al dos homens com o papai Yalcha também. Quando ele fala diante de Al e dos homens, é o seguinte. Eu lembro, na época de denominação gosta de contar piada, né? Aí tinha um lá que falava assim, ô pastor, meu pai não pode dormir aqui na igreja, não. Por quê? Porque aqui dentro ele é uma bênção. Era assim. Ou seja, porque na casa ele era uma perdição. Então quando fala assim, diante de Al e dos homens, em qualquer lugar, né, irmãos? Por quê? Quando fala diante de Al, na reunião, diante de Al. E diante dos homens, no convívio social.
Era uma bênção diante de Ial na congregação e diante dos homens. Era um bom testemunho, entenderam? Aqui está falando do menino. O menino crescia. Todo mundo olhava e falava assim, esse menino é diferente. Esse menino é especial. Isso faz um link com o Papai Yaucha. Papai Yaucha crescia em graça e conhecimento, nós vamos ver isso agora, ao ponto de 12 anos de idade, ele já ensinava para os mestres da lei. Mas para ele ensinar no mestre da lei, irmãos, mestre da lei ficava só por conta de estudar as escrituras, dia e noite. Só que eles estudavam e não tinha um intérprete. Eles estudavam, mas não tinham um intérprete. Papai Yaucha, já com 12 anos, já interpretava as escrituras para eles, eles ficavam de boca aberta. Vocês estão entendendo? Daquele que estudava as escrituras em teologia, né? Entre aspas, né? Aí ele interpretava, ele trazia o entendimento. Agora nós vamos lá em Lucas, fazendo um link aqui, ó. Samuel crescia em graça e conhecimento diante de Ial e dos homens. Agora vamos ver Papai Yaucha. 2:52. Hã? Lucas 2, ó, Samuel 2, Samuel 2, Lucas 2, né? Lucas 2. Lucas 2. Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 2. Eu falo assim com os irmãos a respeito sobre o endireitar a vida, tiver um bom proceder, né? Andar corretinho. Vamos lá, Lucas 2, 52. Lucas 2, 52, diz assim, ó. E Yaucha crescia em sabedoria e em estatura e em graça diante de Ial e diante dos homens. Uai, peraí. Por que está fazendo um link igualzinho? Por que está fazendo um link igualzinho? Por causa disso, de ser a representação. Samuel ali é a representação de Filadélfia que vai ser entregue no templo. Papai Yaucha é o filho de Ial. Ali é a representação que em Lucas mostra que ele nasceu de que dia? Dia 14, 15 de Nissan, que é a Páscoa. E Filadélfia nasceu quando? 14, 15 de Nissan de 2020. Páscoa. Viu a associação dos dois personagens? Porque isso aqui nunca passou, né? Passou, leu e... Ah, não. É igual o pastor de denominação. Fala assim, ô pastor, você lê genealogia? Ah, não, eu não perco tempo com isso, não. Não tem necessidade. No entanto, tem os segredos maravilhosos de entender que no Evangelho de Mateus fala que Jesus Emanuel é descendente de Salomão, filho de Davi. No de Lucas é Natã, filho de Davi. E Natã era irmão de Salomão. Peraí, então são dois personagens. Você pode confrontar. Pega o de Mateus, Jesus é filho de Salomão, descendente de Salomão. Pega o de Lucas, é descendente de Natã. Por isso ele foi rejeitado. Por quê? Porque os israelitas, os ialdins, esperavam um descendente de Salomão. Vem um descendente de Davi por parte de Natã, eles falaram, não, não é esse não. Vocês estão entendendo? Por isso foi rejeitado. Mas a promessa não é que ele viria descendente de Salomão. A promessa é que ele viria sangue de Davi. Entenderam? Porque a promessa foi feita a Davi e não a Salomão. Vocês estão entendendo? Então, quando você confronta os dois evangelhos, peraí, é tanta coisa, mas tanta coisa, irmãos. Os irmãos ainda ficar defendendo coisa amaldiçoada. A partir do momento que algo mostra para você que é algo amaldiçoado, você tem que queimar, lançar fora da sua vida. Vamos lá. Então você viu aqui que pegou, ó, Lucas capítulo 2, versículo 52. E Yaucha crescia em sabedoria,
em estatura e em graça, diante de Al e diante dos homens. Está vendo o bom testemunho? O bom testemunho é aquele que está vivendo ali em santidade. Não é aquele que pega emprestado e não paga. Aqui está falando que ele crescia em graça, sabedoria, diante de Al e dos homens, mostrando obras, mostrando obra de justiça, sendo justo. Ser justo é para ser irrepreensível, para não ter ninguém que possa te acusar. Então, essa é a representação de Filadélfia, que está consertando as veredas. Não é ficar defendendo coisa errada, não, irmãos. Ficar defendendo coisa errada. Esse que defende coisa errada, ele é o quê? Ministro da injustiça. Por quê? Filadélfia, eles são ministros da justiça, de fazer o que é justo e reto, diante de Al e diante dos homens. É claro. Vamos lá. Você viu o link aqui, né? É um link gostoso, porque papai crescia em graça e conhecimento diante de Al e dos homens. Agora nós vamos entrar, relembrando aqui, o nascimento do papai Yahshua, para jogar por terra o nascimento da festa de Natal, né? Por quê? Quando que acontece, irmão Elcio, quando que acontece a Páscoa israelita? Fazendo uma conversão aproximada ao calendário gregoriano. Quando se comemora. Quando se comemora. Sim, mas quais meses, irmãos? No calendário gregoriano, aproximadamente. Hã? Acho que é abril, né? Ó, 50% você já ganhou. Falta ainda mais 50%. Tem mais uma chance. Acho que na Páscoa, não sei se é abril ou março, um negócio assim. Não, abril e maio. Maio? Entre abril e maio. Ali comemora a Páscoa israelita. Entre abril e maio do calendário gregoriano. Ok? Tá longe de Natal, né? Tá longe de dezembro. Tá bem longe. Agora nós vamos pegar aqui em Lucas, quando o menino... 2,41. Hã? 2,41. Ó, o irmão tá fiadão mesmo, hein? Ó, Lucas 2... 2 quanto, irmão? 2,41. Abre nessa aqui, irmão. Vamos ver como é que tá aí. Lucas 2,41. Presta atenção. Lucas 2,41. Olha só como é que está a Bíblia ao Shalom. Lucas 2,41. Seus pais, os pais de Yahshua, pais terrenos, seus pais iam todos os anos a Yahushalã para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Viu? Tá dando a dica. Qual que é a sua Bíblia, irmão? NVI. Como é que tá aí? Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Isso. Viu? Viu aqui, irmão? Hã? O ano da Páscoa, aqui fala assim, todos os anos seus pais viajavam até Yahushalã para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos Tá de vendo? idade. Tá errado. Totalmente errado. Aqui já é manipulação do teólogo. Porque no ano, eu poderia ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. No ano, pode ser qualquer mês. Aqui não, na Bíblia Al-Shalom e também na NVI, está falando, assim que ele completou, subiram para a festa, mostrando que ele era Páscoa, que ele nasceu na Páscoa. Entendeu, irmão, a diferença? Isso é importante, por isso que eu trago para os irmãos, para a gente comparar. Igual a gente teve aí a dúvida no grupo, os irmãos falaram assim, eu estava comparando as pedras, né? As pedras ali no peitoral do sacerdote,
ali não está batendo. Aí eu falei assim, olha, você vai pegar nessas Bíblias e você vai ver que de uma para outra muda as pedras. Porque o teólogo, o tradutor, o escriba, não teve o zelo em pegar a anotação original, porque ele achou que isso não era importante. Ele achou, só as pedrinhas aí, coloca qualquer pedra. Era simplesmente igual você vê aí esses pastores que falam assim, eu não leio genealogia não perco tempo com isso não. É a mesma coisa, eu também não perco tempo com as pedrinhas, não, qualquer uma serve. Qualquer uma serve. Vocês estão entendendo? Então, só que não é. Por quê? Porque ela tem ali um código de entendimento. Então, quando você leu aí, você viu aí, ó. Todos os anos, os pais subiam para a festa da Páscoa em Alxalã. Tendo o menino completado 12 anos, subiram para a festa, mostrando. É assim que as escrituras conversam, irmãos. De uma forma muito sutil. Não vai ficando dando para você de mão beijada, não. Porque papai Yaucha, ele ensinava com parábolas. Aí os discípulos chegavam para ele em particular, dá licença aqui, papai é meu agora. Pai, eu não entendi isso assim assado. Ele pegava e explicava para eles. Mas os outros saíam com dúvida. Entendeu? Então, igual eu falo assim com você, viu aqui que a tradução não serviu no ano que ele completou, não tem nada a ver, irmão. No ano significa que não está preso à data. E não era essa a intenção da palavra. A intenção da palavra era, quando o menino completou, era tempo de Páscoa. Quando ele completou 12 anos, era tempo de Páscoa, ou seja, nasceu na Páscoa. Vocês entenderam? Nada a ver com nascer em dezembro. Ok? As escrituras sendo abertas para os irmãos, e quem quer a verdade vai se deleitar com ela. Vamos lá. Aí nós lemos essa passagem, e essa passagem nos edifica, que a gente sabe a data. E ali você tem um sinal no nosso meio, o sinal daquele que anunciou, falando assim, o neném vai nascer no mesmo dia do meu aniversário. E nasceu no dia do meu aniversário. Mas também pegou, sabe? Pegou a irmã Ana. Cadê a irmã Ana? Aí o médico chegou e também chegou para você e falou assim, vamos fazer uma cesárea aqui, que aí vai nascer no dia do aniversário do seu esposo. Foi isso, irmã? Eles queriam fazer, mas ela é tão tremendo que não deixou não. Irmã. Por quê? Porque a irmã já tinha ultrapassado as 41 semanas. 10 meses, uma semana. Já estava com 10 meses. E o neném não queria nascer, não. Ou seja, o neném não queria nascer para chegar a data. E é isso para vocês verem que é o mais impressionante. Por quê? Porque se tivesse programado, aí fala assim, não, programou para nascer. Não, irmãos. Deu 10 meses. E Al programou. Deu 10 meses. Quando chegou no dia do aniversário, a irmã começou a se passar mal para nascer. 7 horas da manhã, a bolsa estourou. Olha lá, 7 horas da manhã a bolsa estourou. O horário que eles iriam fazer cesárea. Viu? Olha aí. Então, irmãos, é tudo sob um cuidado do papai para conosco. E você viu aquele estudo, quem lembra daquele estudo que fala assim, os fariseus perguntaram, quando, mestre? E os discípulos perguntaram, aonde? Aonde que este filho do homem, ele vai aparecer? Aonde? Onde? E o outro estava perguntando, quando? Fazendo um link com os fariseus. Quando que acontece o arrebatamento? Enquanto que os discípulos estavam preocupados, não quando, e sim onde, para se ajuntar como águias. Entendeu? Para se ajuntar como águias. Onde ele vai estar? Porque nós queremos chegar até ele. Enquanto que o outro estava querendo saber quando. Quando. Viu a diferença? Isso é tremendo, irmão, porque a Escritura fala lá atrás, aqui na frente. Vamos continuar, né? Uma coisa, irmãos, que vocês lembram aqui do mapa, a gente tem um mapa e a gente tem
sempre trouxe lá atrás o entendimento que Sardes era a representação, o mensageiro de Sardes é a representação daquele que veio preparar o caminho, o terreno, para o mensageiro de Filadélfia. E a gente, por um determinado momento, a gente abandonou um pouco esse pensamento, por entender que eles eram os filhos que vieram lá de cima também. Só que isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque Shaul Paulo, ele já dá uma dica para nós quem que é celestial e quem não é. Vamos abrir para mim, irmão, Shaul Paulo, onde está falando assim, aqueles que são... 1 Coríntios 15, 45. Nem falei, né? Vamos lá, 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. Ó. 15:45, irmão? Tá. Vamos pegar aqui, ó. 1 Coríntios 15:44. Fala assim: semeando o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Aqui a gente usa, ele fala corpo espiritual, que não é verdade, é corpo celestial, tá? Corpo celestial. Por quê? Porque o corpo, ele é formado por 3 partes. Aonde, vamos parar aqui só para a gente esclarecer isso, para depois a gente voltar, que fala assim, ó, que todo o seu ser completo, espírito, alma e corpo, vamos lá, onde que está isso? Shaul Paulo. Que o seu ser completo, espírito, alma e corpo estejam, o quê? Estejam puros no dia do mestre. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha lá, 1 Tessalonicenses 5:23. Ó, a filha de Alcha ali deu cor, hein? Foi o Google, tá? Mas mesmo assim, achou primeiro. 1 Tessalonicenses quanto? 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Olha só, diz assim, ó: o Ial da paz vos conceda santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, ó, tá falando que o ser inteiro, se você falar que é espiritual, não é inteiro, porque é uma parte, tá? Aqui ele fala: o Ial da paz vos conceda santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda do nosso mestre Yahshua Mashiach. Viu? Para o dia da sua vinda. Eu queria tanto essa passagem. Aí eu vou colocar aqui, grifar essa passagem, que essa passagem é muito importante. E não adianta esconder aí atrás, não, que eu vou perguntar agora. O jogo de cadeira. Ó, primeiramente, o Ial da paz vos conceda santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda do nosso mestre Yahshua Mashiach. Aqui, irmã Ana. Irmã Ana, olha só. Aqui está falando do nosso ser inteiro. Ó, o ser inteiro, ele precisa estar completo. Ele é completo com o espírito, a alma e o corpo. Esse é o nosso ser inteiro. Então, quando fala corpo espiritual, não é o ser inteiro. Ali foi uma tradução errada. O nosso corpo, ele está aqui, ele tem as 3. Não é?
ele tem o espírito, a alma e o corpo. O corpo pode até morrer. E a alma e o espírito ficam esperando a ressurreição, como os de Esmirna, ok? Nós vamos ser transformados. Espírito, alma e o corpo vai ser transformado num corpo incorruptível, ok? Sem passar pela morte. É aquilo que eu já trouxe lá atrás, revestido. Revestido é como se fazia com os utensílios do templo. Era de madeira revestido de ouro. Quando revestiu de ouro, não se destruía. Por quê? Não sofria ação do tempo, porque o ouro não enferruja, ok? Não se consome. Então tá. Até aí, tudo bem, né? Agora fala assim: o Iau da paz vos conceda santidade perfeita. Ó, santidade. E que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda do nosso mestre Yahshua Mashiach. Que vinda é essa, irmã? Eu quero que você me explique. Que vinda é essa e aonde? A vida espiritual? Hã? A vinda espiritual pra cá? Não. Não é. Irmã Rejane. Isso é lá em cima, né? O chamado, né? Hã? É o modo irrepreensível para o dia. Eu tinha até anotado aqui do chamado do nosso mestre Yahshua Mashiach. Não, aqui tá falando chamado, não. Aqui tá falando vinda. Mas seria lá no céu? Ah, você tá perguntando pra mim? Eu que tô perguntando pra você. Hã? Tu sabes? Tu sabes? Ó, veja bem, irmãos. Ali a gente já viu, olha aqui, a gente já viu em Daniel 7 toda aquela congregação. Eu vi o quê? Eu vi milhares de milhares o serviam e miríade de miríades o assistindo. Lembra disso? Aí eu olhei, continuei contemplando à noite, e eis que vinha na nuvem, eis que vinha na nuvem, eis que vinha na nuvem, um como filho do homem. Vocês estão entendendo? Sim. Então a vinda está vindo aqui na Terra? Não, porque faz um link com Apocalipse capítulo 1, fala assim: e todos os olhos o verão, inclusive aqueles que o transpassaram. O que transpassaram estão vivos aqui na Terra até hoje. Deve ter 2000 anos, cabelinho dele branquinho, né? É isso, irmão? Não, aqui já está dando a dica, até mesmo aqueles que o transpassaram, é aqueles que estavam há 2000 anos aqui na Terra e agora aguarda o tribunal do Mashiach. Então, irmãos, veja bem, eu trouxe isso para vocês. As denominações entendiam, falam assim: todos os olhos verão, inclusive aqueles que o transpassaram, aqui na terra. Mas aqui eu já trouxe para os irmãos que essa descida é a descida no céu. Por que essa descida no céu, irmã Liriamar? De Yahshua. Irmã Lucinha. Agora que eu vou ver, né? Hã? E aonde que ele está vindo, irmão? De onde? Está vindo a luz nascer. Ah! A vinda dele, irmão, está descendo lá da luz inacessível. Irmão, vocês não estão assistindo o vídeo, não? Eu expliquei tudo isso nesse vídeo novo. Irmão, a vinda dele, ele ficou 2000 anos lá na luz inacessível. E agora, quando o tribunal do Mashiach estiver montado, ele desce e todos os olhos daqueles que estão ali, ó, observa ele descer da luz inacessível. E é por isso que fala: todos os olhos o verão, inclusive aqueles que o transpassaram e se converteram.
Vocês estão entendendo? Sim. Por isso que fala, isso fala assim, ele virá nas nuvens. É a representação lá de Daniel 7. Ele desce perante todo mundo e ele dá o poder para quem? Para o ancião. Dá o poder para o ancião julgar, para o ancião fazer justiça aos santos do Altíssimo. Entendeu? Dá para ele autoridade. Isso, irmãos, isso que eu falo assim com os irmãos. Eu estou batalhando aqui com os irmãos, para os irmãos estarem... Hã? Consegui aprender. Você conseguiu, irmã? Ótimo. Eu achei que você estava dormindo, irmã. Então eu vou perguntar, hein? Então eu vou perguntar. Vamos lá, ó. Olha só, irmãos. O tribunal do Mashiach foi montado. Aí, você tem que entender, quando o Papai Yahshua subiu aqui da terra, chegou nos lugares celestiais e falou assim, olha, Mical, que estava com seu exército, fala assim, abri os portais para que entre o Rei da Glória. E aí eles perguntam, quem é o Rei da Glória? Aí há o forte e o valente. O valente das batalhas. Aí o que acontece? Aí fica tudo bonito lá. O povo de Yahweh vai receber a herança. Porque papai venceu. Papai foi ali recebido como Yahweh. E agora ele coloca Mical, recebe o manto, né? A autoridade. É nessa hora que ele recebe isso tudo, irmãos? Hã? A hora que ele vai para a luz, né? Exatamente. Ainda, calma, isso mesmo, irmã. Você percebe que ele ficou por pouco tempo. Ele subiu e ficou lá por pouco tempo. E aí ele chega para Mical e fala assim, Mical, o que queres que eu te faça? Aí Mical fala assim, eu quero a minha primogenitura, porção do teu espírito. Ele fala, porção dobrada é como a representação de Eliseu com Elias. O que queres de mim? Eu quero o dobro do teu espírito, é isso? Não. Ele fala, eu quero porção dobrada do teu espírito, porque essa é a recompensa do primogênito, que recebe o dobro dos irmãos. Entendeu? Mas não é o dobro do que Iau Forte e Valente tinha, não. É o direito dele, como primogênito, receber a herança em dobro em relação aos irmãos. O primogênito recebia assim. Aí ele fala assim, me pedisse coisa difícil, mas vai ser dado a você se você me ver no dia que eu for levado para a luz inacessível. Aí ele fala assim, ele não desgruda, ele já era o companheiro, agora ficou o companheiro mais próximo ainda. Por que isso? Por que Papai Yahshua coloca essa condição, irmã Rejane? Por que ele coloca essa condição? Ele vê? Não sei. Não sabe, irmã? Ficou tímido, tadinho. Irmão Vitor. Porque quando ele subir, antes de ele subir, ele vai entregar o... Não, qual a condição? Por que ele pôs essa condição dele ter que ver ele para ganhar a parte dele? Sabe, irmã? Porque tinha que estar andando junto, estar junto dele o tempo todo. Quase. Tinha que ser testemunha ocular. Tinha que ser testemunha ocular. Por que tinha que ser testemunha ocular? Para que ele contasse para os outros anjos. Porque nunca ninguém subiu lá. E ele precisava ver para poder falar para os outros anjos, porque ele é boca de Yahweh, que o papai tinha subido, foi arrebatado. Vocês estão entendendo? Sim. Então ele tinha que ver. Por isso ele colocou essa condição. Se você me ver subindo, vai ser dado a você. Porque alguém tinha que testemunhar. Aí o que acontece? Ele viu, recebeu o manto, embebido de sangue, as vestes, e começou a exercer como Eliseu. Recebeu autoridade
e de Eliseu era servo do servo de Ial. Eliseu era servo do servo de Ial. E Eliseu se tornou servo de Ial quando Elias subiu. Ali também a representação celestial, porque a palavra em Eclesiastes 1:9 fala que não há nada novo, tudo é uma repetição. Então, irmãos, o que acontece? Quando ele ali, ele era aquele que sempre era o aluno. Eu andava sempre com ele e eu era o seu aluno. Isso está aqui, ó, trouxe para vocês aqui na Bíblia Almeida. A Bíblia Almeida, que chama Almeida Revista e Corrigida. Essa Bíblia é antiga, minha, não é tão velha, mas eu tenho outros muito mais velhos. Mas aqui fala em Provérbios 8. Eu vou mostrar aqui para os irmãos. Não precisa abrir agora aí não, porque aí vai falar arquiteto, não tem nada a ver com isso. Provérbios 8:30. Já até grifei aqui. Aqui, ó. Olha aqui, irmãos. Olha aqui na minha Bíblia. Ó. Irmã Regiane, lê para mim aqui, ó. O versículo 30 está em amarelinho. Lê com boca de trombeta, hein, irmã? O 30 fala: então eu estava com ele e era seu aluno. Isso. Aqui fala que a sabedoria estava com o Criador quando ele estava criando as coisas. E ele era o quê? Aluno. Aluno. Aí, faz um link que de aluno ele se torna mestre. Mestre. Mestre que é aquele professor. Papai fala assim: por que me chamais mestre, mestre, e não fazeis o que eu vos mando? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu assemelho àquele homem que está edificando sua casa sobre a rocha. Ok? Faz um link aqui, ó. Ele era aluno, depois se tornou mestre. É a mesma coisa com Eliseu. Eliseu era aluno de Elias e depois se tornou mestre. Por quê? Porque aí depois ele que ensina. Por quê? Papai Yalcha, que recebeu o nome de Yal, forte e valente, foi arrebatado para a luz inacessível. E lá na luz inacessível é o que eu quero que vocês entendam. Presta atenção. Yal, que é Yalcha, fez o céu e a terra. Só que existe ainda a parte superior. E essa parte superior ninguém conhece. Quando você tem aqui, ó, no céu, um templo, as orações aqui são enviadas para um andar de cima. Ou seja, existe um andar de cima dos lugares celestiais, que é chamado de luz inacessível. Por que fala inacessível? Porque ninguém tem acesso. Nunca ninguém foi convidado para ir na luz inacessível, exceto papai Yalcha, quando recebeu o nome de Yal. Ele já sabia que ele foi convidado, Mical sabia que ele foi convidado, que papai Yalcha, que recebeu Yal filho, foi convidado, por quê? Porque ele recebeu o nome. Só o nome que dá direito a subir lá. Ok? Quando fala a nova Yalchalan que desce do céu, não está falando descendo do céu para a terra. Está falando descer da luz inacessível para os lugares celestiais. Isso que vocês têm que entender. Vocês estão ouvindo? Então, quando fala a nova Yalchalan que desce do céu, ela desce da luz inacessível para os lugares celestiais. Ok? É difícil entender isso? Não. Por isso, quando fala todo ali que ele está vindo, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim, ó: o Yal de paz vos conceda santidade perfeita. Isso faz um link com Hebreus 12, que está falando assim, olha, aqueles que alcançaram a perfeição.
Está fazendo o link, nós vamos fazer o link agora. Ele fala assim, ó: o Iau de paz vos conceda santidade perfeita, e que o vosso ser inteiro, o espírito, alma e corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda do nosso mestre Yahshua Mashiach. Vinda da onde? Vinda da luz inacessível para os lugares celestiais. Para quê? Para ele poder assentar no trono dele. Por isso que no trono você vai ver um querubim ali que clama a ele dia e noite. Quando fala dia e noite, está falando de lugar celestial. A luz inacessível tem noite? Não. Mas os lugares celestiais, você olha aqui para o céu, agora está noite. Amanhã você olha para o céu, está dia. Mostrando que aonde está o trono, tem dia e noite. Tem sol, tem lua e tem estrela. Que a luz inacessível não tem noite. Porque a luz, ela dissipa. Ela dissipa, porque aonde está Yahweh Supremo, não há trevas, porque a luz dele dissipa tudo. Então, ali onde que está sendo colocado esse trono para Papai Yahshua reinar, é nos lugares celestiais. E isso eu tenho esforçado muito para os irmãos, e eu falo com os irmãos. Os irmãos precisam ouvir as ministrações para não ter dúvida. Para não ter dúvida nenhuma. Ok? Então, agora nós vamos fazer o link aqui com Hebreus 12. Olha para você ver. Ó, 1 Tessalonicenses 5, 23 fala: o Iau de paz vos conceda santidade perfeita. Santidade perfeita. Agora nós vamos lá em Hebreus. Hebreus quanto, irmão? 12? 12, 22. Hebreus. Hebreus 12, 23, diz assim. Pega o 22. Pegar o 22. Ó, Hebreus 12, 22. Mas vós vos aproximado do Monte Sião. Faz um link com Apocalipse 14, né? Mas vós vos aproximado do Monte Sião, da cidade de Alvio, a Yahushalã celeste. Viu? Tem uma Yahushalã terrena e tem uma Yahushalã celeste. E de milhões de anjos reunidos em festa. Ó, eles estão em festa. Por quê? Tem alegria. Tá alegria lá. Então, ó, chegamos. Porque se eles estão ali, eles sabem que agora eles vão receber o prêmio deles. Né? Voltou para casa. Né? E aqueles que foram recebidos como também filhos, né? Aí ele fala assim, ó, versículo 23, e da assembleia dos primogênitos. Primogênitos remete a Mical, que era o primogênito. A partir do momento que Mical recebeu o nome de Yahshua, agora os 144 mil se tornam primogênitos no lugar de Mical, porque Mical foi elevado, colocado, recebeu o nome de Yahshua, as vestes, a missão e a autoridade. Ok? Aí que é o interessante, né? Que Yahshua, aonde que estaria o trono de Yahshua, irmã? Cadê a irmã? Vou cooperar com a irmã hoje. Vamos lá, irmã. Não, Márcia, tadinha, né? Irmã Márcia, eu vou deixar mais fácil. Vamos ver. Irmã, então não, irmã Márcia, onde estaria o trono de Yahshua? Onde seria o trono de Yahshua? O trono de Yahshua? É. Yahshua filho? Tem Yahshua pai? Eu não conheço Yahshua pai, não conheço Yahshua filho. Onde seria o trono de Yahshua? Ao lado direito de Yahweh. Não, minha irmã, não disso. Ela tá pensando em Aqui, ó. Não, Yahshua mesmo. Eu falar assim com você, a partir do momento que ele... Ele tá vindo. Irmãos, não, calma.
Você tem que entender, irmãos, Yausha, ele era para sentar aonde? Qual era o trono de Yausha? Não! Palácio de Marfim, Yau forte e valente. O rei, lembra? Palácio de Marfim é Yau forte e valente. O trono de Yausha é aqui na terra. Isso. Então, ó, Yausha, o trono dele seria na terra. Ok? O trono de Yausha seria na terra. Mas como ele foi elevado, e ele foi elevado para a condição de Yau, forte e valente, o trono dele se torna no céu. O trono na terra é de Yausha. Por isso que você vê, aqueles que foram vencedores de Laodiceia vai assentar no meu trono, assim como eu assentei no trono do meu pai. Porque durante 2000 anos, Mical, que recebeu o nome de Yausha, assentou no trono celestial, mas o trono não era dele, o trono era de Yau. Por isso que em Salmo 45 fala assim, teu trono é de Yau. Ele sentou durante os 2000 anos lá, irmão. Por quê? Papai colocou ele para ser aquela cavilha em lugar elevado. O lugar mais elevado foi colocado a cavilha, e nele se apoiando sua prole e sua descendência. Até que Yau retirou a cavilha e ele caiu junto com a sua prole. Entenderam? Então, ali, irmãos, ele estava na condição mais elevada. Essa condição mais elevada já tinha sido tirada de Lúcifer. Sobna perdeu a condição para Eliaquim. E Eliaquim foi exaltado. Ele e os seus filhos, filhos de Yausha. Porque Yausha, quando se tornou Yau, entregou para Mical, que se tornou Yausha, os seus filhos para ele cuidar. Entendeu? Aí, por isso que fala sua prole e sua descendência. Mas são filhos de Yausha, e ele que recebeu o nome de Yausha, a missão e o manto, se tornou pai deles. Só que isso, irmãos, gerou ciúmes. Muitos ciúmes. Por quê? Porque ele recebeu a unção, a missão e toda a autoridade. Gerou ciúmes. É a representação de José, que recebeu o quê? José recebeu uma túnica bordada colorida, representação do efode, do sumo sacerdote. Porque foi dado muita autoridade para Mical, que recebeu o nome de Yausha. Porque ele se tornou sumo sacerdote e o administrador de todo o palácio. Entendeu? Por quê? Porque papai Yau, forte e valente filho, estava na luz inacessível e deixou ele, elevou ele para uma condição de aluno para condição de mestre. Só que todos os lugares celestiais ficaram com inveja e com ciúmes. É a representação da inveja e do ciúme dos irmãos de José. Os irmãos de José odiavam ele e tramavam uma forma de jogar ele para onde? Para o Egito, que é essa terra. Vocês estão entendendo? Então, eles, olha só, que eu falei com você, sabe o dia, Yausha, Mical, sabia que ele ia ter que passar por isso, mas não sabia quando. Por isso papai Yausha fala assim, se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele fazia o quê? Ele se punha em guarda para ninguém roubar sua casa. Está fazendo um link lá em cima, com o Salmo 18, que ele não sabia a hora que ele ia ser traído. E ele foi traído pelos irmãos que estavam ali cuidando da guarda do palácio e foram corrompidos e vendidos. Porque foi dado para eles uma promessa maior.
Aí ele foi pego de surpresa a hora que ele estava o quê? Ele estava dentro do templo celestial. E ali ele não podia lutar ali. Lembra disso? E ali foi a hora que o pai ouviu o seu grito, o seu invocar, e pegou ele e levou ele para um lugar espaçoso, que faz link com Isaías 22, que aí vai ser a vingança, que a vingança é de Ial. Como Ial pegou e trouxe ele para essa terra, junto com os seus, isso vai acontecer o reverso. Quando subir, aí eles vão jogar ele, Satanás, para cá, junto com os seus anjos. Aí vai ter a troca, né? A troca, isso aqui, ó. Vai ser a troca. Então, o que acontece ali? Durante esses 2000 anos, ele administrou a igreja, viu? Por esse ser aquele anjo que vem e fala que as estrelas estão na mão dele. Porque durante os 2000 anos ele cuidou da igreja. Apesar de toda a situação, todas as investidas de Satanás. Por quê? Porque ele não podia interferir. Tinha que se fazer cumprir aquela revelação. A revelação é que a igreja ia após outro, que a igreja ia se prostituir, que a igreja ia trocar os nomes e tudo mais, e ele tinha que fazer o quê? Se cumprir essa verdade, até que ele viesse no final dos tempos para restaurar junto com os seus. Então, quando ele é chamado Egito, é que essa terra é representação do Egito. E a representação de José, quando os irmãos dele viram José no Egito, não reconheceram ele. Olharam, mas não reconheceram. Lembra? Os irmãos vieram até o Egito também e olharam para José e nem imaginava que era aquele que estava lá em cima. Não era irmão. Vocês estão entendendo? Até que ele se revelou a eles. Essa tudo é uma representação. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. É uma coisa assim, muito maravilhosa vocês entenderem, porque a memória sendo trazida a vocês, o entendimento, que a historinha de José agora faz sentido. Ele se tornou governador do Egito. Ou seja, se torna governador de toda a terra. Mas Ial prepara para ele um trono. Por quê? Não é um trono dele como Mical, é um trono dele como Ialcha. Entendeu? É um trono de Ialcha. Como é que é? É porque o trono de Ialcha. Porque é o trono de Ialcha. E como ele recebeu o nome, a missão e as vestes, o trono agora é dele. Por que o trono é dele? Porque ele se tornou Ialcha. Por isso a honra para Laodiceia. Entendeu? Por isso que ele dá honra a Laodiceia. Ele fala assim, o que eu falo aqui com os irmãos? Sardes são filhos de Adão. Laodiceia tem os filhos de Ialcha. Agora entra o entendimento de Zacarias 13. Eu vou colocar a espada atrás desse 2/3. Vamos abrir lá? Zacarias 13. Zacarias 13. Ó, Zacarias 13, 7. Faz o link. Zacarias 13. Olha só, agora você vai entender, irmão. Isso aqui, o irmão Marco Beto pelejou nesse era o preferido do irmão Marco Beethoven. Ele pelejou nesse texto, né, irmão? Judiação. Olha só, Zacarias 13, versículo 7. Presta atenção, ó. Zacarias 13, 7. Espada levanta contra o meu pastor. Quem? Ialcha. E contra o homem, meu companheiro. Quem? Mical.
Aqui espada está falando separação. Cortou a ligação dos dois, porque um ficou separado do outro em 2000 anos. Você imagina a alegria de ambos ao se encontrar novamente. Hã? Né? Então, 2000 anos separados de contato. Por isso que fala, espada, lança contra eles. E aí fala assim, olha, espada, levanta contra o meu pastor, Yaush, que recebeu o nome de Mical, recebeu o nome de Ial filho. E contra o homem, Mical, meu companheiro. Assim diz Ial dos exércitos, fere o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Olha aqui. Aqui que ele está falando, o pastor é Yausha, que é Mical, que recebeu o nome de Yausha. Mas não é o ferir de matar. É o ferir de enfraquecê-lo. Por quê? Porque ele é colocado na condição de lugar elevado. E de repente ele é arrancado dali e jogado por terra. Aí as ovelhas são dispersadas. As pedrinhas que caem e se espalham. Cadê? Cadê o pastor? Aonde está? Aonde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Viu agora? O entendimento, irmão? Aí vamos lá. Espada, levanta contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro. Assim diz Ial dos exércitos. Fere o pastor. Você está vendo aqui que o pastor refere-se àquele que recebeu o nome de Yausha. E as ovelhas são dispersadas sobre a terra. É lindo, né? Aí ele continua. Eu voltarei minha mão contra os pequenos. Os pequenos aqui são o quê? O pequeno grupo. Ó. E acontecerá em toda a terra que 2/3 serão exterminados, perecerão. E o outro terço será deixado nele. Será deixado nele. Agora você sabe, deixado em... Mical recebeu o nome de Yausha. Será deixado nele. Ok? Aí ele fala, farei esse texto entrar no fogo, purificá-lo-ei como se purifica a placa, prová-lo-ei como se prova o ouro. Ok? Para agora aqui. Agora a gente vai em a passagem de... Hã? Ezequiel 5 fala o quê, irmão? Fala ali que 1/3 vai ser queimado dentro da cidade. Irmão, a carequinha. Vamos lá. Vamos lá. Ezequiel 5. Ezequiel 5. Ezequiel 5. Ó. Esse aqui é o irmão barbeiro. Não é barbeiro à toa, né? Nem cabeleireiro à toa. Tem que ter nosso meio. Ó. Diz assim, tu, filho do homem, toma uma espada afiada e usa como navalha de barbeiro, viu, irmão? Chamando você de filho do homem. Viu? Tá chamando você de filho do homem, ó. Tu, filho do homem, toma uma espada afiada, usa como navalha de barbeiro, passando na cabeça e na barba. Em seguida, toma uma balança e reparte os pelos assim cortados. Destes queimarás 1/3 dentro da cidade, quando se cumprir os dias do cerco. Queimou, exterminou. Destes queimarás 1/3 dentro da cidade, quando cumprir o cerco. Outro terço tomarás e ferirás a espada em torno da cidade. Olha aqui, esses são aqueles que são levados para a tribulação. Serão feridas a espada. Pode ler na Almeida? Pode. Assim, ó. Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada como navalha de barbeiro, e tomarás e farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma 1/3 parte queimará no meio da cidade, quando se cumprir o dia do seu cerco. Tomarás a outra parte, quer dizer, a segunda, e ferirás com a espada ao redor da cidade. E ferirá. Esse vai ser aquele segundo que está sendo ferido na tribulação. Está sendo ferido na tribulação. E a outra terça parte espalhará ao vento. Eu desbanharei a espada atrás deles. A espada que a palavra trazendo eles para a volta. E aí fala, continua. Aí ele fala que dessa terça parte tomarás uns poucos e atarás as abas da sua veste. Destes ainda tomarás alguns e lançarás no meio do fogo. Isso. E os queimará dali e sairá um fogo contra toda a casa de Saul. Isso. Pegou desse que sobrou ali, ó, manteve nas vestes, são aqueles lá em cima.
umas com ele e uma parte ele tira do meio e joga no fogo. Agora, esse daqui, ó, que é os 2/3 que a gente achava inicialmente estava seguindo, não, irmãos. O que segue o antimachia é aquele que já seguiu lá em cima. Porque você viu que Nabuzardan, ele que levou, deportou os que tinham sido o quê? Infiéis, traidores, e deportou eles para a Babilônia. Não foi Yau. Foi eles próprios. Foi o próprio Nabuzardan que é a representação do antimachia. Então, esse segundo terço aqui, irmãos, nada tem a ver com Nabuzardan. Esse segundo terço é aqueles que vão ser perseguidos na tribulação. E é por isso que são filhos. Por isso que foi cortado de cabelo e barba. São filhos. Aí a gente vai lá em Apocalipse 3. Olha só. Apocalipse 3. Fala assim, ó. Apocalipse 3,14. A igreja de Laodiceia. Olha só, Apocalipse 3,14, versículo 17. Vamos pegar o 17. Ele fala assim: pois dizes, sou rico, enriqueci-me de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que compres de mim ouro purificado no fogo para riquezas, vestes brancas, cubra tua nudez e não apareça vergonha, né? Colírio para que unja os olhos e possa enxergar. Aí ele fala: quanto a mim, repreendo e corrijo todos que amo. Recobra, pois, o fervor e converta. Aqui ele fala: recobra o fervor de outrora, lá em cima. Viu? Recobra o fervor de outrora, de lá de cima, e converte. Esse é o 2/3 que está sendo perseguido à espada. E ele está fazendo uma exortação ao anjo, que faz um link com o filho pródigo. Então esse anjo aí é um filho de Ele é um filho de Aush. Ele é um filho de Aush. E você vê que o que acontece? Qual a diferença? O irmão já trouxe esse ensino. Ele trouxe que aquela representação do profeta velho e do profeta novo. Lembrando que o profeta novo, ele ouviu a voz de Yahweh e ele foi enviado para profetizar. E o profeta velho enganou ele. Lembra disso? Sim. Fazendo ele comer do alimento dele. E porque ele comeu do alimento dele, ele foi morto. Lembra disso? Lembra? Sim. Então o profeta novo é a representação desse mensageiro de Laodiceia, que vai ser enganado e vai comer o alimento ali do mensageiro de Sardes, ao invés de comer o alimento de Filadélfia, porque ele falou assim: olha aqui, você vai profetizar e você volta, mas não come nada ali. Entendeu? Olha aqui, lá de cima, você profetiza, mas não come nada de lá e volta. Aí ele para para comer aqui na terra. Ele para comer aqui na terra. Tá entendendo, irmã Liramar? Eles são seres celestiais, foram enviados para trazer a mensagem, mas não comer nada ali. Nada aqui da terra. Era trazer a mensagem e voltar para casa. Mas eles pararam e o profeta velho enganou eles e eles comeram. E é a representação do profeta velho, o mensageiro de Sardes. Entenderam? Aí, olha só. Aí, irmãos, olha só. Quando eu quero que o irmão ache aí para mim falando assim. Porque os que são da carne, eles discernem as coisas carnais. E os que são celestiais... Hã? Vamos lá, a gente estava olhando isso, né, irmão? Acho que não é não. Esse é 1 Coríntios 3, que está falando de 1 Coríntios 3. O discernimento da carne e do espírito. Esse é diferente. Esse é diferente.
Esse profeta velho, então, Ele é filho de Adão. É um ser terreno. Ele é um ser terreno, mas sabe por quê? Porque ele representa João Batista, que preparou o caminho. Por que ele preparou o caminho? Porque ele trouxe os nomes, ele preparou o caminho para a chegada de Filadélfia. Entendeu? Só que ele vai ser morto. Como Yaohana foi morto, João Batista foi morto. E é por isso que ele não consegue, irmã, discernir o entendimento nosso. Por que ele não consegue? Porque ele é um ser terreno. Vamos ver isso aqui, ó. 1 Coríntios 3. 2. 1 Coríntios 2,14. Olha só, 1 Coríntios 2,14. Eu vou pegar aqui na Bíblia, vamos ver na King James também. 1 Coríntios. Acho que 1996. 1 Coríntios 2. Primeiro Coríntios 2,14. Aqui a tradução não é muito boa, mas a gente vai tentar aqui, vamos lá. Não posso tentar na Almeida? Eu acho que tá bom. Diz assim, ó. Ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito de alma, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Ali eles usam um termo que eles não entendiam, celestial, e aí eles falavam espiritual. Então você vai ler novamente, só que você vai mudar o espiritual para celestial. Por quê? Porque você viu aqui claramente, nós lemos o ser completo, corpo, alma e espírito, mostrando que espírito não pode ser considerado separadamente, a não ser quando fala do espírito de Ial. Entendeu? Quando fala o espírito de Ial, é o espírito de Ial falando. Mas quando está falando do ser espiritual, não. É o ser celestial que tem o espírito. Porque a junção é os três, né? É os três. Ele tem o espírito de Ial, ele tem alma e ele tem corpo. Lê de novo, não. Agora você vai mudar essa passagem. Sim. Ora, o homem natural não compreende as coisas do espírito de alma. Ó, o homem natural que ele está falando, filho de Adão. Sim. Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é celestial, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Exatamente, essa aí foi perfeita, irmão. Por quê? Porque ele usa o espírito para discernir. Entendeu? Então ele está falando, aquele que é natural, quer dizer, é filho de Adão, ele não vai conseguir compreender as coisas do espírito. É loucura para ele. E faz um link com quem? Faz o link com o mensageiro de Sardes, que ele não consegue discernir um ser híbrido e fala que é helicóptero. Tá entendendo? Mais que você esforce ali. Ele não consegue entender que as escrituras estão falando lá das coisas lá de cima, porque ele é totalmente enraizado aqui humanamente. Ele é um ser natural. Diferentemente daqueles que são os 2/3 ali de Laodiceia. Por quê? Por isso que Ial fala com eles, eles vêm trazer a mensagem, faz direitinho, mas o outro engana ele e ele come do alimento de Sardes. Você vê que os de Sardes, irmãos, eles resistem tanto o ensino de Filadélfia, que mesmo durante o período de tribulação, eles ainda continuam rejeitando. Mais que vê que não foram arrebatados, os outros foram, que deixou a mensagem, e eles insistem ainda em ensinar errado. Agora você entende que esses que nos combatem, eles são da terra. Mas aqueles que vão ser despertados na tribulação
São aqueles 2 terços que a espada correu atrás para matar. Entenderam, irmãos? Agora você entendeu que Romilson e os Yaldins são seres, o quê? Naturais, filhos de Adão. Por isso que não discernem as coisas do alto, apenas da terra. Mais que você tente mostrar e tudo, eles não conseguem. Por quê? Porque são terrenos naturais. E isso para eles é uma loucura tremenda. Compreende? Entendeu aí, irmãos? Por isso, irmãos, a gente caminhou um pouquinho. Nós já estamos com 1h35. E a gente aqui, irmãos, olha só. Quando ele está mostrando aqui, Shaul está mostrando que não tem jeito, irmão, mas que você tente falar com os que são de Adão, né? Não compreende. Entende? Porque é loucura. É o que está falando aqui. Porque é loucura para eles. Entendeu, irmã Débora? Irmã Débora, tadinha, vai tomar uma injeção. Irmão, e mais ainda, você vê que Shaul, em 1 Coríntios 15, 39, 40, ele fala que nenhuma carne, né, é igual a outras, né? Mas a carne de homens, a carne de quadrúpedes, outros dos pássaros, outros dos peixes. Aí fala no 40, há corpos celestes e há corpos terrestres. Você vê que já faz uma separação desses 2 corpos. Há corpos celestes e há corpos terrestres. Fala corpos, né? Da divisão de corpos que já são da terra e os que são celestiais, né? E você vê que os de Esmirna, eles são o quê? Eles vão receber corpos celestiais, né? Corpos celestiais. E essa passagem aqui, irmãos, quando a gente está vendo hoje aquele 2 terços que lança a espada atrás dele, faz um link agora com Laodiceia. Agora a gente volta em Laodiceia, você vai entender a condição de filhos. Olha só, a condição de filhos ao vencedor. Olha só, ao vencedor, Apocalipse, capítulo 3, Apocalipse 3, versículo 21. Apocalipse 3, 21. Diz assim, ó, ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono. Ó, trono na terra. Aqui, quem é esse? Mical, que recebeu o nome de Yaush. Vai assentar no trono de Yaush aqui na terra. E ele recebeu o nome, as vestes, é a representação da transferência de Elias para Eliseu. Né? Ele fala, o vencedor concederei sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci, estou sentado com meu pai em seu trono. Aonde que ele está sentado com o pai? Olha aqui ele está mostrando, irmãos, que ele está lá em cima. Quando as escrituras estavam ali, ele estava sentado no trono de Ial, filho, no Palácio de Marfim. Ele estava sentado, então ora ele ficava administrando ali e ora ele ia para o templo. Aí Satanás esperou a hora certinha que ele foi para o templo para poder ir lá roubar, né? Você vê ali que no caso é o antimachia, para poder saquear a casa, né? Então ele estava ali, por isso que ele está falando assim. Olha como é que ele está falando, irmãos. Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, estou sentado com meu pai em seu trono. Ó, ele está falando assim, com meu pai no seu trono. Ele está sentado no trono do pai dele. Entendeu? Está sentado no trono do pai dele. E o pai dele tem muita alegria e confiança dele sentar ali. Faz um link com Isaías 22. Eu vou pegar e colocar esse como uma cavilha em lugar elevado, e apoiado nele estarão a sua prole e sua descendência. Ele será um trono de glória para a casa do seu pai. Ele será um trono de glória para a casa do seu pai. Entendeu? Por quê? Porque o pai confia plenamente que ele é aquele fiel e verdadeiro. Entenderam, irmãos?
Então ele não tem preocupação, mas o que? Ele morre de preocupação ali em fazer tudo certo. E essa condição ele faz com que os seus irmãos, ele exige dos irmãos. Ele exige dos irmãos, ele põe tarefa para os irmãos, e isso gerou dos irmãos aquilo que José, porque José vinha até os seus irmãos e colocava ordem. Entendeu? O pai mandava, ele ia lá colocar a ordem, e isso gerou o quê? Ódio dos irmãos. Os irmãos começaram a odiá-lo. Lógico que não todos. Você tem que lembrar que a gente, quando fala de irmãos, né? Ali você vê que é uma representação ali de José. É uma representação de José, que os irmãos tramaram contra eles e vendeu ele para o Egito. Quando fala vendeu, é aqueles que são os sentinelas que se venderam. E eram sentinelas do templo. Existe sentinela no templo aqui terreno. Quando você pega sobre o templo, você vai ver que chamados de guardas do templo. São guardas do templo. Eles não são guardas para outras finalidades, é para guardar o templo. E é nesses guardas do templo que venderam a traição. Entenderam, irmãos? Agora, para ser guarda do templo, qual era a primeira exigência, irmã Ione? Ô, irmã, é fácil. É fácil a pergunta. Para ser sacerdote, não, para ser guarda no templo. Mas é isso também. Para ser sacerdote também. É que hora? Filho de Alves. Isso. Filho de Alves. Por quê? É a condição, irmãos, porque ele guarda ali e ele entra dentro do templo também. Porque ele muitas vezes ele entra para dar uma notícia, uma ordem, uma orientação. Então ele não fica só externo, ele entra lá dentro também. Para poder entrar dentro do templo, precisa ser filho de Alves. E é nisso que entra esses que se tornam traidores por causa da inveja. Entendeu? Que é a representação de José, que foi traído pelos seus irmãos. Ok? Isso tudo é uma representação, mas não a imagem exata, né, irmãos? Não a imagem exata, mas é a representação. Eu queria, vamos parar aqui por hoje, né? Nós avançamos bastante, relembramos bastante coisas, mas também não deixamos de trazer também a revelação, que os irmãos ficam sedentos para querer também ouvir a revelação, né? Mas eu queria que vocês entendessem que quando fala Iau fez o céu e a terra, aí eu pergunto para a irmã, eu queria pegar para a irmã Diene, mas eu vou perguntar para Júlia. Irmã Júlia, quando fala Iau fez o céu e a terra, ali você sabe que não é Iau, mas aquele que é a face de Iau, que é Iaush. Naquele momento era Iaush. Aí eu pergunto para você, se foi feito o céu e a terra, existia algum outro lugar antes de haver céu e terra? Ou não existia nada? Se foi feito o céu e a terra, antes tinha que ter um outro lugar para que Iau pudesse estar. Não é? E aí eu te pergunto, que lugar é esse? Tem um nome, como é que chama esse lugar? A luz inacessível. A luz inacessível existe antes de haver o quê? Céu e terra.
porque céu e terra foi criado, então a luz inacessível já existia. Ok? Aí eu pergunto para você, Yahshua, ele existia antes de criar o céu e a terra? E aonde ele ficava? Na luz inacessível. Ok? Então, quem é aquele que desceu, senão aquele que subiu? Eu sabia que isso é uma coisa. Compreende, irmão? Se não existia céu e nem terra, e Yahweh fez o céu e a terra, aonde Yahweh estava? Na luz inacessível. Nossa! Que isso? Quem é aquele que desceu, senão aquele que subiu? Subiu para a luz inacessível. É isso que a gente trouxe. De onde ele veio? De onde ele veio. Exatamente, irmã, de onde ele veio. Por isso é o arrebatamento. É a representação de nós, que descemos para depois subir. E ele também desceu para depois subir. Compreende, irmãos? E esse mesmo que está vendo. Viu? E vocês entenderam? Viu aqui com um pouquinho a gente falando? Para vocês entenderem, irmãos? Pode falar, irmão. O mesmo que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai descer. É. E aqui, irmãos, tudo é uma repetição, lembra? Tudo é uma repetição. Por quê? Porque ali é uma representação também dessa palavra lá de cima. Porque Yahshua, presta atenção, porque ele sai da luz inacessível, ele cria todas as coisas. E ele nunca mais volta. Ele nunca mais volta para a luz inacessível, até o momento que ele recebe o nome de Yahweh, e ali Yahweh rebata ele de novo para a luz inacessível. Por um tempo, voltou para a morada antiga. Viu? Que repetição. É lindo, né? Primeira foi Colossenses em 15 agora. Ele criou tudo para ele. Por ele e para ele. Isso. Não existia nada. Não existia nada. E ele estava na luz inacessível. Aí ele desceu da luz inacessível para criar todas as coisas. Inclusive fazendo o que? O templo celestial para ser o local de comunicação entre os seres celestiais e o céu e o lugar inacessível que eles não poderiam ir. É muito forte isso para os irmãos? Hã? É muito lindo. E eu falo assim para os irmãos: não estão chegando agora, não assusta não. Mas nós ai, mãe Júlia. Os filhos então foram gerados lá na luz inacessível? Os filhos? Vamos lá. Ele criou primeiro o céu e a terra. Aí quando você vai vendo, o homem foi feito no 6º dia. Então se foi feito no 6º dia, já havia o céu, né? E aí foi feito no 6º dia o homem, né? Então ele já é no final da criação das coisas, né? Então, irmã, a gente entra um detalhe que ainda é uma coisa que eu vou trazer para o estudo para os irmãos, a respeito dos animais. Tá? Pensei nisso hoje. Hã? Aí você tem os animais e depois o homem, tá? Então nós vamos ver que existia. Esse é um estudo posterior que eu vou trazer a respeito da sequência. Por quê? Porque você tem aquele que é feito, aqueles são feitos no céu e aqueles são feitos na terra, tá? E ali quando fala daqueles que são feitos no céu, também fala de referência de animais. E você vai ver o estudo que nós vamos trazer, que os animais ali foram feitos antes do homem. Por isso Adão procurou entre os animais um que fosse carne da sua carne e não encontrou. Mas isso é um outro momento, tá, irmãos? Nós vamos devagarzinho, cada dia crescendo mais em graça e conhecimento diante de Yahweh
e dos homens, ok? Vamos gratidão para a gente encerrar esse vídeo. Grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah, grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha.